Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 15 anos do grupo de teatro itajaiense Porto Cênico. Para falar a respeito da formação, trajetória e desafios do grupo, nesses últimos anos nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a Valéria de Oliveira, atriz e professora de teatro. Tudo bem, Valéria? Eu tô bem. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos a participação. Também está conosco a Caroline Gonçalves, que é produtora. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Maurício. Obrigada pelo espaço. Sempre importante estar divulgando a produção cultural da cidade. Muito obrigada. Bom, a gente sabe que vocês elaboraram uma programação especial de atividade teatral para essas comemorações que acontecem agora na segunda quinzena de agosto. Mas antes da gente falar a respeito dessas atividades, quero que vocês contem como é que surgiu o Grupo Porto Cênico, quem eram os integrantes, como é que foi a trajetória, quem que estava nessa primeira formação. Valéria está desde o início. A Valéria é uma das fundadoras do grupo, então vou deixar ela responder. O Porto Cênico nasceu em 2004 e ele nasceu no seio da universidade, num projeto de extensão, que naquele ano mesmo iniciou e foi rompido pela reitoria, pela vice-reitoria naquela época. E aí eu tinha um trabalho com os alunos, tínhamos estreado um espetáculo, eu digo, não vou botar esse trabalho todo fora de um ano, né? Trouxe o grupo para fora da universidade e a gente seguiu trabalhando, né? Na época eram componentes do grupo a Juliana Kim e a Juliana Correia, que faziam o primeiro espetáculo do Porto Cênico, chamado O Defunto, com direção minha. E depois disso fomos agregando outras pessoas, montamos outros espetáculos. E nessa trajetória, assim, sempre teve uma chegada e partida, que tem muito a ver com o próprio nome do grupo, que é Porto, que é esse lugar, né, que se cumpre essa metáfora. Então, as pessoas vêm, trabalham, querem ficar, uma hora elas querem dar outros saltos, fazer outras coisas e tem toda a liberdade de seguir viagem também. Isso faz parte também do mundo do teatro. Exatamente. Né? Tu não, é raro tu conseguir manter um corpo integral, né? Pelas próprias adversidades que existem em fazer arte nesse país, né? Sobretudo numa cidade do interior como Itajaí, no interior do país como Santa Catarina, né? Então, o que em Santa Catarina não é periferia, né? A gente se pergunta. Quando foi formado o grupo, Itajaí já tinha uma movimentação para acolher, em termos de políticas públicas, para, na verdade, assim, acolher, financiar e ajudar na promoção, porque a gente sabe que a música tem muita política pública aqui no município, mas para o teatro? O teatro já tinha, em 2004 já tínhamos algumas políticas estabelecidas, né? Assim, o mais difícil foi quando eu comecei lá em 1988, que não tinha absolutamente nada. Nós éramos um bando de jovens querendo construir esse lugar do teatro, não existia nada, assim, existia uma diretoria de cultura dentro da antiga prefeitura na Secretaria de Educação, que era um cubículozinho 5x5 no máximo. Então, quando a gente construiu o Porto Cênico em 2004, a gente já tinha o Teatro Municipal, ele estava inaugurando, estava para inaugurar, né, que ele inaugurou em 2005. Já havia a Lei Municipal de Cultura, já tínhamos uma fundação cultural, né, a própria questão de um prédio para isso. Então, já tinham vários avanços, assim, né? Mas mesmo que a gente tenha todas essas políticas que são super importantes, ainda assim elas não dão conta do volume que Itajaí tem na área das artes. Itajaí é um grande celeiro artístico, a produção aqui ela é mais eficaz, principalmente nas áreas de música, de teatro, do que Florianópolis, que é a capital, né? Talvez Florianópolis fique no audiovisual um pouco à frente, assim. Então já havia assim algumas políticas, né? Não diferentes das que existem hoje. Caroline, você entrou, como que você foi atraída por esse mundo do teatro? Como é que foi a sua chegada no Porto Cênico? O que você já vivenciou nesse processo?
O meu primeiro curso de teatro foi lá quando eu tinha 13 anos de idade. Então, já com essa idade, eu já me apaixonei por esse universo, né? E depois de formada, sou formada em jornalismo, né? Eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural. Sempre divulgando algum espetáculo artístico, alguma programação cultural. A Valéria, muito atenta ao meu movimento, me chamou para fazer parte do grupo, então, como comunicadora, assim, né? Vem comunicar as atividades do Porto Cênico, né? Porque tu tem graduação, tem essa formação, tu vai poder potencializar a comunicação do grupo. E daí acabei me interessando também pela produção, né? Então, hoje eu faço a comunicação do grupo Porto Cênico e também a produção. Já participei de bastante coisa, né? Eu estou há 5 anos dentro do grupo. Nossa, já participei da estreia do espetáculo Apartamento 401, a estreia do Banquete de Ricardo, a estreia do espetáculo Casa. Eu peguei bem o comecinho ali do espetáculo Bolsa Amarela. Eu cito os espetáculos porque para estrear um espetáculo tem todo um processo longo por trás, assim, né? Quando eu falo, estreia, parece pouco, né? Ali estrear. Mas, geralmente, as nossas montagens duram nosso processo de montagem, né? Durou quase 1 ano, né? Então, para chegar numa estreia, tem 1 ano aí de trabalho, de pesquisa, adaptação de texto, pesquisa de figurino, de produção, até chegar na estreia, né? Então, já participei de bastante coisa, né? Fora a mostra de teatro para bebês, os intercâmbios culturais que a gente já fez, né? São Paulo, Brasília. Festivais que a gente já coordenou, Festivais que a gente já coordenou, participou. Então, bastante trabalho, é bem dinâmico, não existe uma rotina, é muito dinâmico. Hora a gente está escrevendo para festival, daqui a pouco recebe uma ligação para fazer uma apresentação em escola. A gente também ministra cursos de teatro, né, dentro da Casa da Cultura há 5 anos, né? Atualmente o curso está em andamento, está na 15ª edição, então também tem aí toda uma produção de um curso de teatro para se organizar. É bastante coisa. E é bem dinâmico, assim, esse universo da produção teatral. E tem uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar também, é que, assim, eu acho que o Porto Cênico é um grupo muito privilegiado, porque a gente tem uma produtora. A Carol não é uma atriz que também produz, que também faz isso. Não, ela é a produtora do grupo. E isso fez com que a gente desse saltos, assim, muito significativos. Muito, porque... por exemplo, eu já não lido mais com captação do grupo desde que a Carol está no grupo. Captação de recursos, né? Porque eu lido com a produção artística do grupo, pensar as coisas artisticamente, com quem que a gente vai fazer pesquisa, com quem que a gente vai aproximar, como que vamos fazer para tal coisa, escrever o projeto até, né? Mas, assim, toda essa parte bem... burocrática, que demanda um esforço sistemático, assim, e isso a gente tem ela que faz isso, né? Que é uma demanda tão grande, que necessita de tanta energia quanto a de fazer um espetáculo em si. Quantos integrantes tem o grupo hoje? Hoje nós somos em 4 mulheres, oficialmente, né? Nós não somos um grupo que se orientou dizendo assim, nós vamos montar só um grupo de mulheres. Não. Mas ocorreu... Foi natural, Foi natural esse processo, né? E aí a gente tem várias pessoas que não fazem parte desse núcleo central, mas são nossos colaboradores. Os diretores dos nossos espetáculos, a gente tem um diretor que é de Florianópolis, uma diretora que é de São Paulo, um diretor que é daqui de Itajaí. Então, a gente tem esses 2 diretores de Itajaí, então a gente tem essas pessoas. Nós temos professores que a gente convida para ampliar a matriz curricular do nosso curso. Técnicos, né? Técnicos de luz, de som. Então, a gente tem, assim... E os nossos... Que acabam sendo as pessoas que convivem, às vezes alguns, às vezes outros, mas estão sempre convivendo com vocês oficialmente dentro do grupo, mas são os parceiros do grupo, né? Que sem eles a gente não teria como trabalhar. Então, assim, e nós temos também um grupo de alunos que faz uns 3 anos que tem nos acompanhado também, que eles participam hoje de um outro projeto chamado CAIGT, que é um grupo de estudos em teatro. Então, que são alunos que fazem curso com a gente, 1, 2, 3, e daqui a pouco a gente traz eles para esse lugar que é um lugar mais diferenciado, de mais estudo, que a gente consegue dar uma outra atenção para eles, né? Então,
talvez aí a gente tenha no nosso entorno sempre umas 20, 25 pessoas, assim. Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo, já já a gente volta e a gente até vai ver algum material, algumas fotos, alguns vídeos, já com o trabalho do Grupo Porto Cênico. Nós voltamos em seguida. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participam conosco as integrantes do Grupo Porto Cênico, grupo de teatro de Itajaí. A Caroline Gonçalves, que é a produtora, e também a Valéria de Oliveira, que é professora e atriz. Bom, no segundo bloco eu quero pedir para a equipe técnica colocar um material do trabalho realizado pelo Grupo Porto Cênico para a gente observar. Esse é o espetáculo Bolsa Amarela. Esse é um espetáculo de um texto muito famoso de uma literatura brasileira chamada Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, vencedora de muitos prêmios. Foi feita uma adaptação junto ao diretor Marcelo Souza, que é um diretor aqui de Itajaí, e mescla várias técnicas. Tem uma técnica atorial e a técnica de manipulação de objetos. Como a gente pode ver ali, tem o galo, tem sombrinha. Então, toda a brincadeira da construção cênica se dá com esses personagens que vão ganhando vida por meio desses objetos e vão construindo a narrativa dessa história, que é de uma menina chamada Raquel, que ela é uma criança de pouca idade, numa família já de toda gente adulta, e ela está cansada de ser menina. Ela queria ter nascido menino, porque o universo dos meninos sempre tudo é mais fácil, né? E aí, no decorrer da história, ela vai percebendo nessa construção da narrativa dela que é também legal ser menina, né? E que também a gente pode fazer determinadas coisas. E ela decide que ela quer ser escritora. É uma temática bem atual e fala bem a linguagem das crianças, assim, é bem bacana. Essa peça tem o público-alvo de qual idade? De 6 anos... Adiante. Porque nós trabalhamos com um conceito, quando a gente constrói um espetáculo para a infância, que é um conceito de que a gente não faz teatro infantil, a gente faz teatro para a infância. Para que quando uma criança assista, ela seja tocada, mas que a tua infância também seja tocada. Também ressurja. Entendeu? Então, assim, Maurício, se tu observares ali os cenários, elementos cenográficos, né? Eles não são, assim, coloridos, aquela cor neon, aquela coisa, assim... que tem que ser para criança, tem que ser colorido, tem que... né? Não precisa nada disso. Se tu observares ali, são tons pastéis, né? Marrom, o verde, o amarelo... E as próprias atrizes, né, em cena falam frases, assim, bem adultas, inclusive, né? Que tu mesmo viu ali na hora dos bastidores, né? Quando uma pessoa é legal, ela é bonita, e quando uma pessoa é feia, ela é bonita. Então, assim, um espetáculo super adulto, traz uma temática super... madura, né? Contemporânea. Pertinente, então, né? Conversa também com os adultos, né? Além dessa peça, quantas outras vocês estão trabalhando atualmente e divulgando? Nós temos o Bolsa Amarela para a infância, temos o espetáculo Casa, que é para bebês de 0 a 3 anos, o espetáculo Apartamento 401, que é para adultos, o Banquete de Ricardo, que é para adultos, uma contação de histórias que é livre. Temos alguma coisa para... Esse é o de bebês. É o de bebês. Esse é o de bebês. Essa a Valéria está em cena, o Bolsa a Valéria não estava. Esse espetáculo é lindo do começo ao fim. Esse foi um trabalho que a gente fez uma pesquisa de 3 anos entre Itajaí, São Paulo e Brasília. Nós estudamos com La Casa Incierta, que é um grupo espanhol, e com o Grupo Sobrevento de São Paulo, de onde sai a nossa diretora, que é a Sandra Vargas, que é atriz e diretora lá do Sobrevento. É um espetáculo que a gente sempre diz, é o bebê que vai levar o adulto ao teatro, né? Então, o bebê pode ir acompanhado de um adulto. E ele trata sobre memórias, né? Sobre as memórias nossas como filhas e memórias como mães. Ali no meu caso, que de nós duas, só eu que sou
Sou mãe já, né? Para montar uma peça dessas é uma longa jornada de longa imersão, jornada. pesquisa, Sim. troca de experiências, tem que buscar outros profissionais. Sim, sobretudo porque era um público que a gente não tinha nunca trabalhado e não tinha domínio, né? E ele é um espetáculo todo calcado numa poética, num silêncio. A gente precisa dizer sempre que ele não é uma experiência lúdico-pedagógica, ele é um espetáculo de teatro, com uma estética de teatro para bebês, porque quando fala em bebês se espera sempre que tenha aquela coisa a bolinha correndo, as cores primárias, e ele sai totalmente desse lugar, não é uma experiência pedagógica, porque isso ele já tem na escola, o bebê, lá na educação infantil, né? Nos primeiros anos. Então, se trata de um espetáculo de teatro para bebês. Poesia, né? E vale ressaltar que nós somos um dos únicos grupos de teatro que trabalha com essa linguagem aqui em Santa Catarina. São pouquíssimos os grupos no país que trabalham com teatro para bebês. E em Santa Catarina, imagino que a gente tem conhecimento, né? 3 ou 4 grupos. Então, é um trabalho, assim, bem inovador, bem inédito. E por isso que a gente, como a Valéria falou, teve que buscar parcerias em Brasília, em São Paulo, teve que fazer oficina com o pessoal de Portugal, da Espanha, porque não é comum aqui na nossa região, no nosso estado. Mas há um desafio muito grande em não usar itens e elementos apelativos e mesmo assim manter a atenção de bebês? É um desafio. Porque, na verdade, em termos de construção, ele não é diferente de construir qualquer outro espetáculo. O que a gente tentou entender nesse processo é como se dá a relação da cena com aquele ser que é poético também, que é tão cruzinho e que vai observar o movimento, a sonoridade, né? Então, tem coisas que tu trabalha, assim, a questão da repetição, a questão dos silêncios. E a gente aposta muito nisso, assim, porque os bebês, desde pequeno, isso são estudos da psicologia, da educação, que vão dando esses dados pra gente, né? Eles vão sendo estimulados desde muito cedo, né? Eles não têm pausa para observação, para que as coisas que eles observem colhem neles, né? Então, a gente desde bebê já está ensinando eles na mesma velocidade do celular, né? Tudo muito... E eles ficam, né, Valéria? A gente observa, assim, a reação deles, às vezes 40 bebês juntos, né, com os 40 adultos, é um silêncio total, eles prestando muita atenção em cada detalhe, em cada movimento, em cada sonoridade. Então, eles têm uma capacidade poética muito avançada. E funciona, assim. As pessoas perguntam, né? Tá, mas eles não choram porque tá escurinho e tal? Não, eles ficam. A gente tem uma experiência, né? A gente tava numa creche e tem um momento na cena que a criança pede para brincar com a mãe. E a mãe não tem tempo de brincar com ela, porque tá lavando roupa, tá ocupada com os afazeres domésticos. E nesse momento a criança começa a chorar, de tristeza, porque a mãe disse não para a criança. Então, assim, a criança sente, ela é inteligente, ela compreende a história. A gente se emociona muito legal, com eles. É muito legal. E esse espetáculo está na programação dos 15 anos. A gente vai fazer 2 sessões, porque como a gente consegue atender em torno de 30, 40 bebês por sessão, a gente entende que são poucos bebês. Uma sessão então, só. Só está uma sessão. Desculpa, uma sessão. Pensei que fosse 2, mas é uma sessão no Teatro Municipal de Itajaí. Bom, a gente até tem que esmiuçar um pouquinho mais a programação, mas em geral ela vai acontecer no Teatro Municipal, é isso? Não, na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura também. Ela tem... Toda a programação está concentrada na Casa da Cultura, só o espetáculo de bebês que será no Teatro Municipal. No Teatro Municipal. Só o de bebês. E nós temos ainda uma atividade, que é o lançamento da revista, né? Que vai ocorrer lá na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, no Bistrô Sardinhas. Vocês têm uma revista que é uma publicação sobre teatro, sobre a produção de vocês, é isso? Sim. E em qual edição já está? Quinta. Quinta edição? Quinta edição. Nós não ano, somos fracos. E a gente vai lançar, então, essa revista nesse evento comemorativo. É o último dia de programação. Para encerrar a programação, a gente vai lançar a revista, essa quinta edição, então.
E toda edição traz uma temática diferente, né? Não sei se a gente pode falar já da temática dessa quinta edição, pode quero falar deixar para depois. Não, pode, a temática da revista pode falar. É que esse ano, como é uma data comemorativa, a gente está tratando sobre praticamente 3 temas na revista, que é a acessibilidade, que tem um autor que está escrevendo junto com a gente, que é o Kiá Sala, que é presidente da Federação Catarinense de Teatro e produtor cultural de Santa Catarina. A gente tem um outro autor que está trabalhando a parte de formação de plateia, que é a Sabrina Moura, de Blumenau, que é mestranda em teatro. Nós temos um autor super importante, que é o professor Flávio Desgranges, que é um professor de teatro de âmbito internacional, que escreve conosco sobre debates performativos, como que tu discute depois do espetáculo com a plateia aquele material visto, aquela estética, né? E temos o professor André Carreira também, que tem um diálogo internacional e que escreve sobre a montagem do Banquete de Ricardo. Tem um outro artigo que fala propriamente do porto cênico dentro desse lugar nosso, tanto da montagem dos espetáculos como lugar pedagógico, quanto do que a gente oferece como pedagogia do teatro para a população, né? E quem mais? Esqueci de alguém? Eu acho que esse tem um artigo teu. Sobre os 15 anos, que fala né? sobre os 15 anos, sobre as nossas atividades. Isso. E da Sandra Vargas, que fala sobre a montagem do teatro de bebês. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje nós recebemos as integrantes do grupo de teatro de Itajaí, Porto Cênico, a Caroline Gonçalves, que é produtora, e também a Valéria de Oliveira, atriz e professora de teatro. O grupo Porto Cênico está comemorando, no mês de agosto, 15 anos já de formação aqui no município. E nessa segunda quinzena do mês de agosto tem uma programação especial, que acontece a maioria na Casa de Cultura, mas também tem uma atividade, um espetáculo programado para o Teatro Municipal. Toda a programação é gratuita. Quero que vocês comentem um pouquinho para a gente como é que foi elaborada essa programação, o que ela traz de atrativo para quem quiser conhecer um pouco e ver o trabalho de vocês. Essa programação foi pensada em colocar todos os nossos espetáculos em repertório e também um espetáculo dos nossos alunos, do grupo KIGT, que é o nosso grupo de estudos. Então, cada espetáculo tem uma temática diferenciada e, após ele, tem uma roda de conversa com um tema transversal ao espetáculo, né? Por exemplo, o espetáculo Apartamento 401, que fala sobre questões do feminino. Depois tem uma roda de conversa onde falarão mulheres que fazem teatro. E assim sucessivamente em toda a programação. No dia que nós temos o espetáculo Casa e o Bolsa Amarela, nós temos 3 convidados que discutirão sobre fruição e estética para a infância, né? O espetáculo Bolsa Amarela é às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Na quarta-feira, dia 21. Isso mesmo. A programação é do dia 20 ao 24 de agosto, né? Então, como a Valéria falou, vão trazer a programação traz todos os espetáculos em repertório do Porto Cênico, mais uma estreia dos nossos alunos e essas rodas de conversa. E o último dia, então, tem o lançamento da revista Porto Cênico, 5ª edição, conforme a gente falou anteriormente, né? Então, no dia 20 de agosto, tem o espetáculo Apartamento 401, que é uma terça-feira à noite, lá na Casa da Cultura. Às 19 horas. Sempre às 19 horas. Daí, em seguida, tem a roda de conversa. Na quarta-feira de manhã, na Casa da Cultura, tem o Bolsa Amarela. Em seguida, à tarde, né, 15 horas, tem o espetáculo para bebês Casa, no Teatro Municipal. E, em seguida, uma roda de conversa. Daí já na quinta-feira, de novo, 19 horas, espetáculo O Defunto dos nossos alunos, seguida de uma roda de conversa,
Sexta-feira, 19 horas, o espetáculo Banquete de Ricardo. Em seguida tem mais uma roda de conversa e no sábado, dia 24, a gente encerra então com uma comemoração com bolo, com parabéns, com velhinha e com tudo que tem direito. Revista. Isso mesmo. A programação completa para conferir está no site de vocês. Isso mesmo. portocênico.com.br. Lá tem tudo. Classificação etária, que é muito importante, né? Para a criança não chegar no espetáculo de adulto, ou chegar lá no de bebês com uma criança maiorzinha. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes, né? portocênico.com.br. Instagram, Facebook, canal no YouTube, site, tem tudo lá. Acho que nós temos mais umas fotos para passar e para a gente poder observar. Essa daí é uma peça de William Shakespeare, foi adaptada. Isso mesmo. Chama o espetáculo O Banquete de Ricardo e é uma adaptação a partir do texto Ricardo III de Shakespeare. Então, adaptação feita pelo diretor André Carreira. O diretor participa como no trabalho? Porque ele faz a adaptação, escreve, manda para você, se comunica pela internet ou tem que ficar acompanhar ensaio? Não, ele vem para os ensaios, ele tem que vir. Teatro não se faz por Skype, teatro se faz ao vivo, porque ele dirige o espetáculo, então ele compõe cada detalhe, a estética, ele organiza, ele que tira das atrizes o que vai servir para o espetáculo, né? Porque isso tem uma porção de laboratórios, de processos antes de chegar na cena em si, né? E isso tudo é o diretor que vai elaborando conosco. Hoje, como é que vocês percebem o desafio de manter o teatro como uma arte bem compreendida pela sociedade, até porque é uma das artes que sofreu muito no século passado aqui no país, né? Não foi valorizada devidamente, muitos grupos artísticos tiveram problemas com financiamento público, com autoridades policiais, até às vezes dependendo da temática. Hoje a gente vê que parece que ainda há uma certa resistência com relação a quem trabalha com teatro, dizendo um grupo que se reúne lá e apresenta e sobe no palco, apresenta qualquer coisa, sem saber o universo que é para fazer o mergulho, a pesquisa, o trabalho, a ciência que há por trás, às vezes, porque já há muito trabalho científico falando de tudo que envolve essa arte. O que você percebe hoje com tudo assim, que a gente está passando com relação à classe artística? Fazer teatro ou fazer qualquer uma das linguagens artísticas sempre é difícil desde sempre. Desde que o mundo é mundo, nunca é fácil. Nunca tem a subvenção necessária, nunca tem o apoio político necessário, a sociedade nunca tem uma compreensão clara pelos vários diferenciais de desenvolvimento intelectual, cognitivo que as camadas sociais têm, etc., né? Por falta de alfabetização estética, falta de alfabetização artística. Então, a gente sempre vai ter um lugar que vai dizer que a arte é importante e um lugar que vai dizer que a arte é uma coisa desnecessária, né? O mundo da sociedade de consumo vai dizer que a gente não serve para absolutamente nada, né? O mundo que lida contra a sociedade de consumo, para a existência de uma cidadania sensível, vai dizer que a arte é extremamente necessária. E a gente vai viver constantemente esse pêndulo. Lógico que o retrocesso social que nós estamos vivendo na Latinoamérica, na Europa e etc., a gente está passando por processos reacionários, né? E os processos reacionários, eles sempre vão ser contra os processos artísticos, porque os processos artísticos sempre vão estimular um tipo de pensamento crítico, vão estimular uma subversão, de alguma maneira, do tempo, do espaço, do corpo, e para uma sociedade que precisa, que entre aspas, né, precisa ser colocada para trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, né, fica difícil. Então, a dificuldade, ela existe desde sempre, mas aí a gente conta com toda essa gente, como o Porto Cênico e como outros grupos no país e no mundo que lutam por manter esses espaços de apreciação, de fruição, de desenvolvimento humano, né?
E para mim, há quem diga contra, né? Eu acho que o teatro ele tem sempre uma longa existência, porque desde sempre disseram que o teatro ia acabar, e a gente está no século XXI, 2019, fazendo teatro, né? Que é uma necessidade do encontro, do encontro humano, né? O teatro ele só existe se houver esse encontro, assim. Enquanto é só o espetáculo, é um objeto artístico. Enquanto está lá só a plateia, é só uma plateia. O teatro, segundo Patrício Pavi, é aquilo que acontece entre a obra artística e a plateia. O que acontece entre essa mágica, essa fruição, esse entendimento, esse pulsar, esse suar diferente, esse rir, esse chorar, isso é que é o teatro. Vocês recebem críticas, às vezes, com relação à escolha de determinados temas e a forma como é feita a abordagem desses temas, pela questão, às vezes, ideológica? Ou... Às vezes sim, às vezes não, mas também um grupo como a gente é um grupo que tem autonomia sobre o seu discurso, né? Então, tem coisas que, se for uma crítica em relação à construção do material espetacular, e se a gente entende que ela tem uma coerência e vem de uma fonte que tenha clareza sobre o que está falando, ela vai ser absorvida e a gente vai pensar. Agora, se é uma crítica dessas também levianas, que critica só por criticar ou porque não gostou, porque nós não estamos mais na fase de discutir uma obra artística do ponto de vista do gosto, né? Nós estamos para discutir a partir dos métodos, dos símbolos, das coisas que são peculiares de cada linguagem, né? Então tem esse lugar de saber também de onde está vindo, qual é a fonte dessa crítica, né? Assim. E os espetáculos artísticos, eles também vão se transformando a partir do momento que a gente está se apresentando, ele está sempre em transformação, né? O Ricardo III, aliás, o Banquete de Ricardo, baseado no texto de Ricardo III, 2 anos atrás era uma coisa apresentar ele. Hoje já é outra, né? A gente já incluiu outras frases, outras falas, outros significados. Tem que estar sempre atualizando. Sim, vai se transformando a partir, né, do contexto, do ambiente, do que está sendo falado, vai se transformando. É uma coisa engessada, né? Então está sempre em transformação. Bom, nós temos tantos assuntos para falar, mas o nosso tempo está esgotado. Agradeço a participação da Valéria, da Caroline e desejamos sucesso na atividade de vocês. Continue divulgando o teatro e trabalhando de forma assim tão profissional como vocês trabalham. Antes de encerrar, a gente pode só citar os patrocinadores que tornaram vontade, possível a realização desse evento. Então, a gente está executando esse projeto através da lei, por meio, né, da Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Itajaí, e 3 empresas fizeram a renúncia fiscal para esse projeto, que é a IPM Terminals, a Promenac Canvel e a empresa Rogério Felipe. Que legal, né? É importante isso, né? A subvenção pública poder imagina a gente fazer um projeto grande privada desse, né, com tantos dias de programação, com tantos espetáculos, sem esse financiamento, né? Então, realmente é muito importante, é essencial, né? E são os impostos retornando para o cidadão, né? E daí é isso, o convite então, Porto Cênico 15 anos, começa dia 20 de agosto, toda a programação no nosso site, portocenico.com.br, a gente espera todos vocês lá. Bom, muito obrigado mesmo por terem vindo aqui. E a gente vai encerrar com um trecho mais de uma peça que essa peça vai estar na programação dos 15 anos do Grupo Porto Cênico. Uma boa noite a todos e até a próxima. Quem sabe quem sabe eu posso ser que nem a Lorelai. Raquel, olha só! Tá novinha em folha! Olhos pintados, sorriso perfeito. Há mais coisas para ser, coisas que não se pode ver. Há mais coisas para ser, coisas que não se pode ver. Quando uma pessoa é super chata, ela é bonita?
quando uma pessoa é super legal, ela é bonita? Ser bonitinha só não basta, ser bonitinha só não basta, ser bonitinha só não basta, é preciso mais. Ser bonitinha só não basta, ser bonitinha só não basta, ser bonitinha só não basta, é preciso bem mais. E a história dela? Desenguiçou?